Vamos lá então. Essa é a segunda parte do trabalho que vamos falar sobre termometria, certo? Como eu não quero deixar o vídeo tão grande assim, eu vou só especificar o que é termometria e já vou para os exercícios. Então, termometria. O que é termometria? Termometria é a parte da termologia que estuda a temperatura e suas formas pelas quais a mesma pode ser medida, certo? Aí agora vamos para os exercícios. Aí, como os exercícios são fáceis, eu já vou fazendo o exercício e vou explicando ao mesmo tempo, ok? Aqui. Na tabela a seguir, temos os valores das temperaturas dos pontos de fusão e de ebulição do oxigênio, do fenol e do pentano. Quais seriam esses valores na escala Kelvin? Aí temos aqui a tabela. As substâncias são oxigênio, fenol, pentano, e ponto de fusão de oxigênio é menos 218,4, ponto de fusão de fenol é 43, ponto de fusão de pentano é menos 130, ok? E o ponto de ebulição, qual é? Ponto de ebulição de oxigênio é menos 183, fenol é 182 e pentano é 36,1, ok? Aí, aqui, o que a gente vai fazer nesses três aqui? Para transformar uma temperatura que está na escala de graus Celsius para a escala Kelvin, basta somar o valor em graus Celsius com 273 ou 273,15, que é o mais exato, visto que 0 graus Celsius corresponde a 273,15. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente quer saber como é que vai ficar isso tudo na escala Kelvin, ok? Aí, para a gente fazer isso, a gente vai precisar a gente vai querer saber como é que fica o ponto de fusão e o ponto de ebulição em cada uma dessas três substâncias. Vamos começar aqui com oxigênio. Ponto de fusão de oxigênio. Ponto de fusão de oxigênio é menos 218,4. Aí a gente vai fazer o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão de oxigênio mais 273,15. Aqui embaixo, que é o ponto de ebulição de oxigênio, menos 183 mais 273,15, ok? Aí o que a gente vai fazer? Só somar, certo? Aqui fica 54,75K. Aí a soma desses dois aqui é igual a 90,15K, certo? Nenhuma dificuldade de fazer isso. Então a gente já vai passar para o próximo, que é o fenol. Ponto de fusão de fenol e ponto de ebulição de fenol. O ponto de fusão de fenol é 43. Então vai ficar 43 mais 273,15, que é igual a 316,15. Se eu estiver olhando muito para baixo é porque tá a resolução dos cálculos que eu fiz antes de começar a gravar o vídeo, certo? Ponto de ebulição de fenol, 182 mais 273,15, que dá 143,15K, certo? E o ponto de... esses dois a gente já fez, ponto de fusão e ponto de ebulição, certo?
Desculpa aqui, que aqui eu copiei errado. 300. Aqui a soma desses dois é 455,15. Não é isso? Isso, certo. Então, agora ponto de fusão e ponto de ebulição de pentano. Ponto de fusão de pentano é menos 130, ponto de ebulição de pentano é 36,1. Aí mais e mais 273,15, 273,15. Ponto de fusão do pentano é 143,15 K. E o ponto de ebulição, que é 36,1 mais 273,15, que dá 309,15 K. Sem nenhuma dificuldade aqui, vou dar uma breve pausa no celular e vou apagar isso daqui e a gente já pula para a segunda questão. Então, aqui, voltando da pausa, vamos lá, começar o número 2. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima no inverno foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Para fazer a conversão da escala Celsius para Fahrenheit, a gente vai usar essa fórmula aqui, por isso que eu já deixei aqui, certo? Aí, vamos começar a substituir a equação aqui. Como a diferença máxima de temperatura do verão e a mínima do inverno foi de 60 graus Celsius, a gente vai trocar aqui o delta Tc para 60 graus Celsius, que é o 60 graus Celsius, certo? Aí, já que substituímos, vai ficar 60 sobre 5 igual a delta Tf sobre 9, ok? Aí aí agora a gente vai fazer as inversões ali. Primeiro a gente vai fazer essa conta aqui de dividir, certo? 60 dividido por 5 igual a 12. Aí vai ficar 12 igual a delta Tf sobre 9. Aí o que a gente vai fazer aqui, a gente vai passar o delta Tf para cá, delta Tf vai ficar sozinho, aí vai ficar delta Tf igual, é isso mesmo, delta Tf igual a 12 vezes 9, que fica delta Tf igual a 108 Fahrenheit, certo? Nenhuma dificuldade nesse. Vamos pular para a última. Esqueci de dizer que essa número 2 aqui, a número 2 e a 3, elas vão ser questões de escala termométrica, certo? Aí terminando essa questão a gente vai começar a 3, então eu vou dar mais uma breve pausa, ok? Para começar a questão 3. Vamos lá, sem mais delongas, começar a nossa última parte de termometria, o nosso último exercício de termometria. A 3 funciona assim. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela na água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de... Aí, primeiro, a gente precisa saber qual foi o valor da variação na escala Celsius, certo? E esse valor é obtido através da diferença entre o valor final e o valor inicial. O valor
inicial foi 25 e o valor final foi 80. Então, a gente vai substituir isso daqui. Vamos fazer aqui. Delta C igual a O2 é o valor final. Então, 80 menos... o valor inicial foi 25. Então, 80 menos 25. Delta C igual a 55 graus Celsius. Certo? Mas não acaba por aí. Quando a temperatura varia primeiro na escala Celsius, ela sofre a mesma variação na escala Kelvin. Portanto, se a variação foi de 55 na escala Celsius, também foi de 45 na escala Kelvin. Então, na escala Fahrenheit, essa mesma variação é dada por... Aí aqui a gente vai fazer a seguinte fórmula. C igual a F 5 e 9. Calma aí. Substituindo C por 55, fica 55 dividido por 5 e F dividido por 9. Ok? Então a nossa conta vai ficar assim. Fazendo esses dois aqui fica 11 igual a F sobre 9. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira, que é trocar. Aí vai ficar F, que é Fahrenheit, igual a 11 vezes 9, que dá 99. Então, Fahrenheit é 99 e Celsius, que é delta C, fica 55. Ok? Aí damos fim para termometria e vamos começar calorimetria, certo?